Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema interessante, todos são, né? Cara, puxa saco. Mas sobre aquela questão de nós reduzirmos as calorias em termos de perder peso, né? E ao mesmo tempo tentar perder peso, quando a gente fala perder gordura, e ao mesmo tempo preservar a massa magra, a massa muscular. E aí, nesse sentido, basicamente, uma coisa que se diz é: vamos aumentar a proteína e vamos dar o estímulo do treinamento de força, para contrabalancear justamente esse efeito negativo que tem o déficit calórico sobre o organismo, e principalmente sobre efeito negativo no sentido de fazer com que tenha esse catabolismo exacerbado e esse catabolismo sobre a massa magra. Então, de certa forma, quando você dá a proteína e você faz o treinamento de força, você está tendendo, a priori, né, poderia dizer que tentar aumentar a demanda sobre aquele tecido de modo que preserve, né, vamos dizer assim, como se o corpo fizesse uma escolha, né, já li em outras literaturas sobre fisiologia que muitas vezes o corpo seleciona, poupa energia ou preserva tecidos que estão sendo mais utilizados, são mais prioritários, e aqueles que não são tão vão perder. Então, basicamente entraria aí. É claro, isso aqui é um artigo não fala, tá? Isso é uma coisa que eu estou especulando, que eu estou tentando ilustrar a ideia. Quer dizer, se você ministra teoricamente a proteína e você dá o treinamento de força, você priorizaria a massa muscular naquele período que você estaria dando uma ênfase nesse sentido. Tá, então essa seria a ideia aí. E é claro que ele também é baseado numa questão e a proposta dos mecanismos desse trabalho é baseada na questão dos hormônios. Então, como eu venho fazendo recentemente, né, eu fiz algumas anotações, dos pontos da introdução, da discussão. Então, o que que ele falou? O emagrecimento pode resultar em perda de massa magra, e aí ele também fala de densidade óssea. E aí ele fala que embora tanto aeróbio como força, já em alguns estudos mostram que são capazes de preservar a massa magra, a musculação no sentido de ter um estímulo mais forte, né, tal, por exemplo, mais intenso para esse sentido, seria aparentemente teria mais efeitos. Então, ela tem sido prescrita nesse sentido, né, então aqui seria superior ao efeito da musculação, então por isso que ela vem sendo prescrita. Porém, olha o que ele diz aqui que é bem interessante, o quanto que a questão anabólica hormonal está presente ou está limitada nessa situação, não tem sido investigado. Então, enquanto a resposta endócrina anabólica ao treinamento de força, teria que falar aqui, né, enquanto a resposta está preservada, entendeu? Isso não foi caracterizado. Então, apesar de ser corrente, nós dizemos, olha, vamos aplicar o treinamento de força, vamos manter a proteína, porque isso vai ter um efeito anabólico, e é por meio desse efeito anabólico que nós vamos preservar a massa magra, isso não foi bem caracterizado, tá? E aí, ter tanta resposta anabólica no treinamento de força não pode ser, ele diz ainda, apesar de tudo isso, essa resposta que não foi caracterizada, ela pode estar alterada de forma negativa, porque tem sido mostrado. Então, por exemplo, tem até uma figura, quem tem aí em casa depois confere, o Guyton, uma versão antiga do Guyton, tem uma parte lá, que ele mostra que no Kwashiorkor, que é na destruição, o GH está lá no teto. Né? Você fala, poxa, eu até mostrava isso em aula, eu falava, olha aí, ó, se for simplesmente a questão hormonal, você está dizendo que essa pessoa aqui está anabolizando, hipertrofiando, sei lá, porque o GH está alto, não? E apesar de estar com um déficit proteico muito grande. Então aqui é mais ou menos parecido, quer dizer, já se encontrou na literatura pessoas que não estavam fazendo exercício nem nada, situações, populações normais, mas em déficit de proteico calórico, e cai, tem esse efeito aí de alteração anabólica, por exemplo, com aumento do GH. Mas repara que aqui o que ele está chamando de resistência ao hormônio de crescimento é caracterizado pela interação que a dupla GH e GF tem. Então, no artigo ele fala, por exemplo, que o GH, ao ser liberado, estimula principalmente a produção de GF no fígado, que esse GF vai fazer parte das ações do GH, e que essa quebra aí do anabolismo se refletiria por um aumento de H numa menor responsividade de GF, que é o que se observou, talvez ali na figura do Guyton, embora o Guyton não falasse de GF na época, né, somatomedina, se falasse só do GH, mas ele comenta aqui nesse artigo que em populações de não exercício já foi observado. Aí ele fala, olha, que no exercício, né, isso pode acontecer, que é a quebra do eixo GH e GF, de modo que a secreção aumentar GF não estimule, né, não estimula a produção de GF1. Quanto maior a restrição calórica, maior o aumento de GH e menor a redução
e maior, né? E a redução de GF maior. Então, quer dizer, quanto maior essa restrição, maior o GF vai aumentar, similar àquilo que eu estou falando do Guyton, e maior vai ser a não responsividade ou a redução do GF, né? Não se sabe o quanto esses ajustes persiste em face de um potente estímulo anabólico. É tudo que a gente falou ali, né? Então, prática corrente, eu faço dieta hipocalórica, prescrevo proteína e exercício. No caso desse efeito, acredita-se que parte dele possa ser mediado pelo efeito de hormônios anabólicos. Aqui, no caso, ele escolhe dois, GH e GF, porque tem na literatura aí já uma percepção, uma constatação, achados, de que pessoas que têm deficiência proteica calórica tem aumento de GH e diminuição de GF. Quer dizer, você quebra essa interação, porque normalmente o GH produz IGF indiretamente, ou estimula a liberação de GF diretamente via fígado, o IGF vai lá e dá o feedback negativo, inclusive no GH. E aí, como isso parece que está alterado em populações no exercício, então ele quer investigar quem. Será que essa resposta ao treinamento não vai ser impedida pelo fato dos hormônios estarem impedidos? E aí, o que eles fizeram? Foi isso, né? Então, como eles já tinham mencionado ali a questão da a parte óssea, então eles veem também uma proteína aí, chamada esclerotina, que teoricamente o aumento dela está ligado à degradação óssea, enquanto esse próprio peptídeo N terminal colágeno tipo 1, esse P1NP, tá, seria o contrário. Então eu esperaria que a esclerotina diminuiria, quer dizer, aumentasse a questão calórica, diminuiria com o treinamento, enquanto esse próprio peptídeo aumentaria com o treinamento, tá? E as hipóteses: o GH ficará marcadamente elevado e o GE ficará marcadamente suprimido após o treinamento de força, na condição de restrição calórica em comparação do balanço calórico. Eu vou falar isso, tá? Acho que esse acaso aqui não tem A. Esse A não tem classe. Indicando o desenvolvimento da resistência anabólica. Uma sessão de treinamento de força irá elevar a formação óssea, mensurada pelo PNP, e a esclerotina ficará reduzida, tá? Como eu falei aqui, que ela é antiformação óssea. Mesmo sob condição de restrição calórica. A suplementação proteica pós-exercício irá atenuar a supressão de GF1 em resposta ao treinamento difícil. Então, quer dizer, teoricamente, se você dá proteína, teria que combater essa quebra desse eixo, dessa resistência anabólica. Vamos ver o que aconteceu. E aí, só para não entender, que os participantes, né, se não me engano, foram 11 pessoas de ambos os sexos, mas que participaram de uma condição não duplo cega, só single blind, quer dizer, só eles, os que tomavam, não sabiam o que estavam tomando, em 3 condições, né? Uma situação, eles consumiam 15 calorias por quilo de peso, num dado momento, que isso faz emagrecer, tá? É hipocalórico. Uma situação onde eles estão consumindo 40 calorias por quilo de peso, isso mantém o peso. E aí, em uma outra situação, onde eles têm uma dieta controle, com 40 calorias por quilo de peso, eu já falei nessa, né? Desculpa, perdão, vamos lá, vamos melhorar aí. 3 condições. Em 2 condições, eles estão com 15 calorias por quilo de peso, tá? Só que aí, no final, em um dado momento, pós-exercício, eles vão receber ou carboidrato ou proteína. Então, os mesmos indivíduos em 2 situações diferentes, separadas por pelo menos 2 semanas, vão consumir durante 3 dias 15 calorias por quilo de peso, uma coisa que é restrição calórica, e vão praticar exercício de força. E após exercício de força, numa dessas situações, vão receber o carbo ou proteína. E na outra situação, eles simplesmente vão consumir 40 gramas de proteína, 40 calorias por quilo de peso para manter o peso, ou seja, uma condição não restrição calórica, uma situação controle. Em todos os casos, eles estão consumindo 1,2 gramas por quilo de peso, ok? Então, essa é a situação. E aqui é o contexto, né? Eles fazem lá a preparação, seja 15 calorias por quilo de peso, perdão, 15 calorias por quilo de peso, para caracterizar a condição de restrição calórica, vão ter amostras, faz exercício e aí vão ter na amostra de sangue seriados, né? E aí vão consumindo proteínas nesses momentos aqui, equivalente a 30 gramas de proteína, no caso, ou maltodestrina isocalórica, tá? Então, essas são as 3 condições que a gente vai ver. A condição CRP, que é restrição calórica, proteína pós-exercício, CRC, restrição calórica, carbo, maltodestrina pós-exercício, e aqui a condição controle. E aqui é o que eles observam, que o GH aumenta em todas as condições pós-treino, em função do estímulo do exercício.
inclusive na condição que não tem restrição calórica, que é, opa, deu tempo, condição que não tem restrição calórica, aqui ele aumenta, mas ele aumenta cerca de 2 vezes e alguma coisa a mais nas condições de restrição calórica. Então, primeira ideia lá de que aquela quebra da interação GH e GF está batendo, porque ele fala que o GH ia aumentar. E você vê que então, o GH aumentou nas duas condições, né? Não teve diferença entre elas, mas em relação ao controle, teve diferença de que aquele indivíduo que fez restrição calórica 15 cal por quilo de peso e depois, pós-exercício, consumiu lá uma solução isocalórica com maltodestrina, ou a mesma condição de restrição calórica e proteína 30 gramas pós-exercício nas horas que se seguem, ambos aumentaram o GH. E aí, se você vê o IGF, olha só, né, ele diminui, e apesar do fato dele diminuir, a questão do treinamento de força tal, não recupera esse IGF. E aqui você vê uma cinética, né, isso aqui é um dado nos dias, né, do dia 1 ao dia 3, então quer dizer, desde que eles começaram a restrição calórica ou não, aqui o grupo controle, né? Controle e os dois de restrição. Então, eles fazem aqui. E mesmo quando você faz lá o treinamento e tal, isso não muda. E aqui uma cinética do dia, né? A partir do dia, das horas, até fez o treinamento, até 24 horas depois do treinamento. E independentemente de você dar carboidrato ou você dar proteína, o IGF não mudou. Em comparação, por exemplo, à questão controle. Isso mostrando, então, que aquele primeiro ponto da hipótese, né? Que o primeiro ponto da hipótese é o GH ficará mais aumentado e o IGF cairá na contrição controle em relação ao balanço calórico, indicando a resistência anabólica. Isso aconteceu. E aí, a esclerotina, né, que ele falou, aumentou, não tinha estímulo, não tinha nada, diminuiu com o treinamento, e aqui é o final, na relação dos todos os dias. Aqui, ele diz que o PNP lá dele não deu certo, segundo a hipótese, porque ele aumentou em todas as condições, não deveria ter aumentado, né? E não deveria ter respondido dessa forma aqui com o treinamento. Então, segundo ele, ao contrário do que ele fala, a esclerotina realmente aumentou e depois foi diminuída pelo treinamento de força. O PNP deveria ter aumentado aqui com o treinamento de força, não aumentou. Então, ele fala que, por algum motivo, não deu certo. E aí, o que eles acham? Achado principal, restrição calórica induziu considerável resistência anabólica, como a gente viu, né? O efeito aconteceu mesmo, todo mundo consumindo 1 grama de proteína por quilo de peso, e apesar de suplementação ou de proteína ou de carboidrato, né, isocalórica pós-treino. Então, essa suplementação não reverteu isso, né? E eles falam que foram os primeiros a ver essa disparidade de H e GF em relação ao treinamento intenso, né, mostrando que o GF está inibido mesmo 24 horas após, né? E ele comenta que foi o primeiro trabalho a ver isso em treinamento de força. Aí eles comentam, né, um trabalho interessante, porque eles comentam alguma coisa também sobre a questão da proteína, por que a proteína não disparou a síntese proteica, né, em função dessa situação. Então, provavelmente, o que eles mostram, ele fala uma coisa bastante interessante, que é esse aumento aqui do GH, né? Então, o que se mostra muitas vezes a proteína liberando GH, o exercício aumentando GH, mas aqui aparentemente um interfere do outro. Ou seja, se eu tive já antes do treino ou durante o treino um aumento do GH em função do treino, eu não vou ter outro aumento do GH em função da proteína. Então, inclusive, ele cita trabalhos onde, por exemplo, as pessoas tomam proteína pré-treino, tem efeito no GH e no treinamento acaba sendo afetado. Então, é interessante isso, porque normalmente a gente toma um suplemento e treina para aumentar um hormônio, e nesse caso aqui o GH parece que tem um efeito refratário, quer dizer, se eu treino, ele é liberado, e eu vou pós-exercício como proteína, não dispara. Ou se eu como proteína antes, tem efeito do GH pela proteína pelo consumo, faz exercício, não dispara, tá? Então, é um trabalho que vale a pena, porque eles citam algumas coisas, né? E aí, ele cita algumas coisas, e seriam potencialmente uma consequência dessa quebra aí, dessa resistência anabólica do GH não conseguindo liberar o GF, que isso poderia estar afetando o potencial efeito do treinamento de força, mas que isso precisa ser mais investigado, inclusive com estratégias, né, para verificar como é que recupera essa sensibilidade, né? E aí, tanto na densidade óssea como na massa magra. Observe que no caso da densidade óssea,
o hormônio, aquela esclerotina lá, aquele marcador, né, não fala que é hormônio, não verifiquei se é hormônio, um marcador, ela responde conforme a hipótese, que ela aumentou na restrição calórica, por exemplo, diminuiu com o treinamento. Mas o PI, P1, PN lá, que é o próprio peptídeo do colágeno, não. Tá? Então, isso precisa ser investigado. Então, provavelmente, a questão da massa magra e a massa óssea também vão ter uma cinética diferente aí nessas alterações. Então, repare, apenas 3 dias ele de restrição calórica já foram suficientes, nesse caso aí, para afetar um eixo hormonal, tá? Então, a gente tomar muito cuidado aí, vou aumentar a proteína diária de 10 a 35, vou aumentar a proteína para 35, vou aumentar a proteína para 2 e pouco por quilo de peso, mesmo assim pode não ser suficiente, tá? Então, é uma investigação interessante aí que lança à luz as nossas práticas de nutrição esportiva e a gente está sempre aprendendo, tá ok? Obrigado por assistir o vídeo, deixe seu like, chame seus amiguinhos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.